Então, queridos, estou muito feliz também de voltar, amém, pegando o gancho daquilo que mais começou falando no começo do culto, né? A gente fica feliz em poder ir, mas, queridos, eu vou te falar uma coisa, eu fico muito mais feliz em voltar. E eu não estou falando isso com nenhuma reserva, ou não estou falando disso também, não é para agradar a ninguém, mas a gente tem uma nota no nosso coração do retorno, né, de estar presente. E sabe, a Bíblia diz que os plantados na casa do Senhor florescerão, né? Eu não sei quanto a você, mas eu estou plantado aqui, amém? Aqui é o lugar onde eu vou florescer, amém? Você crê nisso, irmão? Aleluia. Eu vou rapidamente para a palavra, né? A gente já está com uma hora bem avançada, já são quase 9 horas. Eu tenho algo no meu coração para compartilhar conosco, e eu sei que de alguma forma o que eu vou compartilhar hoje à noite vai dar um rumo, né, às minhas ministrações dentro do contexto do acampamento, né? Mas eu ministrou poderosamente. Eu sei que aquilo que o Senhor tratou conosco, né, nessa conferência, nós nunca havíamos ido, né, para o Homecoming lá nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que nós fomos, né? E, queridos, eu vou te falar uma coisa, eu desejo você lá, amém? Eu desejo você indo para lá, né? Isso é algo maravilhoso, a gente pode receber da fonte, irmão, sabe? De volta para casa é o tema do evento lá, que acontece uma vez a cada 2 anos, né? E, queridos, eu não sei se você tem tido contato com os livros do irmão Reagan, né? Eu não sei quantos livros você já leu dele, né? Mas ele é considerado como o pai da fé. E tudo aquilo que nós ministramos, né, nas igrejas do Verbo da Vida, ao redor do país, ao redor do mundo, tem fundamentação naquilo que o irmão Reagan ensinou. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa. Você tem um certo nível de experimento lendo os livros dele, mas é algo assim extraordinário você estar presente naquele lugar onde ele pôde pregar a palavra, onde não é sabe, exaltando a vida de um homem, né? Mas é a gente reconhecendo a unção presente na vida dele, e não somente isso, né? A gente simplesmente entendendo, queridos, que tudo aquilo que hoje é real naquele lugar, um dia foi um sonho. Um dia foi uma palavra que Deus deu a ele, né? E aquilo que Deus deu a ele no passado, né? A palavra que Deus lançou quando não havia forma, quando estava tudo vazio, e Deus falou com ele: aqui você vai estabelecer um centro de treinamento, terreno, sabe, irmão, era um campus gigante, muito grande mesmo, e você olhar para a condição que você tem, olhar para uma palavra que Deus te deu, você consegue perceber uma coisa: só Deus para realizar isso aqui, né? E eu quero falar justamente sobre isso hoje à noite. Tem coisa na sua vida que só Deus para realizar, né? Irmão, vou te dizer uma coisa: se tem coisa na sua vida que é só Deus para realizar, graças a Deus, porque Ele quer realizar, amém, queridos? Então, tem coisas que nós vamos precisar contar com Deus para fazer, né? E, irmão, eu vou te deixar a par de algo. Quando um sonho ou um projeto foi dado pelo Senhor para a sua vida, e você sabe que foi Deus que deu, e você olha para você e você não vê condição de desenvolver, você, ao invés de se entristecer, tem que se alegrar. Você entendeu isso? Você tem aqui o seu sonho, aí você olha para você e você vê: rapaz, não tenho condição nenhuma de chegar aqui. Então se alegre, porque você sabe que o único caminho, o único transporte para chegar até aqui é Deus. Então, meu irmão, eu vou dizer algo para você: se foi Deus que deu, então se prepara, porque vai acontecer. Sabe, eu estava lembrando hoje, né? Ali quando mais eu estava ministrando, eu estava lembrando que eu encontrei um outro maluco lá ministrando a palavra, como eu, né? O homem estava falando a palavra e lá pelas tantas ele falando sobre fé, e teve um momento que ele começou a dizer assim, ele disse: queridos, Jesus Cristo andou sobre as águas. E ele perguntou a todo mundo, ele disse: você já imaginou a dificuldade de andar sobre as águas? Aí ele disse assim: eu já experimentei. Eu digo: rapaz, eu quero saber como foi que ele fez, né? E ele começou a dizer que em um dado momento na vida dele, ele experimentou andar sobre as águas, não funcionou. Assim como eu também experimentei um belo dia numa piscina, né? Que eu estava na casa de praia, me levantei de manhã para orar, e eu disse, cheio do poder, eu digo: rapaz, agora eu vou andar sobre as águas. Aí quando eu fui lá, pisei na piscina, eu afundei. Amém, irmão? Mas eu não vim aqui contar para você hoje um testemunho de uma coisa que não funcionou na minha vida, né? Nós sabemos que os planos e projetos de Deus, né, os milagres, eles vão acontecer justamente quando houver um propósito. E sabe, queridos, eu andei
conversando um pouco com o Senhor e meditando um pouco na palavra, eu percebi algo. Sempre nos momentos mais difíceis na Bíblia, foram justamente os momentos em que Deus manifestou os milagres. Então eu tenho uma notícia para você: se você está vivendo os momentos mais difíceis, se prepare para o milagre se manifestar. Aleluia. Sabe, eu comecei a meditar um pouco no livro de Josué, né? E eu percebi que Josué, ele foi levantado como o sucessor de Moisés. A tarefa de Josué era tão difícil quanto a tarefa de Moisés, porque a tarefa de Moisés foi tirar o povo do Egito e conduzir o povo no meio do deserto. A tarefa de Josué foi terminar esse caminho do deserto e entrar na terra de Canaã. E sabe, queridos, tanto sair do Egito quanto entrar em Canaã necessitava de uma intervenção divina. Eu não sei se hoje você está fisicamente falando, né, no Egito ou em Canaã, mas eu quero dizer para você que independente de onde você estiver fisicamente falando, né, independente de qual o tempo que você está vivendo, eu quero que você saiba hoje que você pode vivenciar um milagre e uma intervenção divina na sua vida para te fazer chegar no lugar onde Ele quer que você chegue. Amém, querido? Aleluia. Abre comigo a tua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 3. Aleluia. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, no verso 1. Olha o que diz aí no livro de Josué 3:1. Diz assim: no dia seguinte, logo cedo, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, amém? No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproxime demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Diga assim: eles nunca haviam passado por aquele caminho. Quantos concordam comigo que o dia de hoje nós nunca passamos? Passamos hoje, né? Amanhã você nunca passou, vai passar amanhã, sábado também. Esse acampamento vai ser um acampamento que você nunca viveu. Você vai viver ele pela primeira vez. Então se prepara, porque tem muita notícia da parte do Senhor para você. A Bíblia fala, queridos, que eles estavam diante de uma situação que eles nunca viveram. E sabe, normalmente diante do novo, nós sempre ficamos com o pé atrás. Normalmente diante do novo, nós sempre nos perguntamos como vai ser, como vai acontecer, né? Já ministramos sobre isso uma outra vez, né? Que a gente é profissional em se preocupar no como vai acontecer, como as coisas vão acontecer, como Deus vai fazer, como isso pode ser, Senhor. E aqui, queridos, não é diferente, porque a Bíblia fala que eles estavam cerca de 1 quilômetro atrás da arca e não se aproximavam demais. Assim, eles poderiam saber como deveriam ir, porque nunca haviam passado por aquele caminho. No verso 5 diz assim: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois pela manhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Queridos, aqui eu quero abrir o leque para um ponto muito importante, né? A palavra fala que quando Josué ele começa a conduzir o povo, você vai ver que a primeira instrução que Deus dá a Josué é: Josué, não se aparte do livro dessa lei. Josué, atente para as palavras que Moisés, meu servo, te instruiu. Você vai ver isso no capítulo 1. E no decorrer do capítulo 1, você vai ver que Josué, ele cita as palavras de Moisés. Se ele cita as palavras de Moisés, é porque ele estava meditando naquilo que Moisés havia falado. Se ele cita as palavras de Moisés, é porque ele permitiu que aquelas palavras que Moisés havia falado, elas entrassem na sua mente e descessem para o seu coração. Queridos, o que eu quero dizer para vocês hoje pela noite é que se você atentar para a instrução, se você atentar para tudo aquilo que você tem ouvido, atentar para as profecias que você recebeu, você atentar para as palavras que Deus tem falado ao seu respeito, e você permitir que elas entrem na sua mente e desçam para o seu coração, você está a um passo de tudo aquilo que Deus falou acontecer. É interessante, queridos, que Josué, ele só pode dizer o verso 5,
porque ele meditou no que Deus havia falado. No verso 5 diz assim: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará. Queridos, aqui não resta dúvida do que o Senhor fará. Ele diz assim: amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. O que é isso? É certeza, é expectativa, é convicção recheada de fé. É alguém que está plenamente convicto de que aquilo que Deus falou vai acontecer. Sabe, queridos, foi necessário Deus levantar um homem cheio de fé, porque Deus sabia que se um homem cheio de fé fosse levantado dentre o povo, e aquele homem pudesse pronunciar as palavras que fosse gerar fé no coração daquele povo, o que aquele povo tentasse fazer não lhe seria impossível. Você lembra lá o que está escrito lá no livro de Gênesis, quando aquele povo, ele se juntou com uma mente, com um propósito no coração para construir uma torre? A palavra fala, queridos, que Deus, ele desce do céu para ver o que estava sendo construído. E quando ele chega diante daqueles homens, ele diz assim, ó: nada para esse povo será impossível, porquanto eles têm uma só língua, eles têm um só pensamento, eles têm uma só visão. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, em um só propósito. E eu vou te falar uma coisa, irmão, não sei quanto a você, mas nós estamos reunidos aqui em um mesmo propósito. Qual é o propósito, pastor, desse acampamento? Desfrutar de milagres, desfrutar do sobrenatural. Se prepare, porque mesmo esse tempo, sendo um tempo em que lá fora pessoas vão estar com os seus empreendimentos fechados, talvez banco vai fechar, não sei, eu vou dizer para você, serão dias em que coisas vão vir parar na sua mão. Serão dias que milagres começarão a acontecer. Aleluia. E ele diz aqui, ó, no verso 8, diz assim, ó: dê a seguinte ordem aos sacerdotes, que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. No verso 13 diz assim, ó: os sacerdotes levarão a arca do Senhor e o soberano de toda a terra. Assim que os seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Aqui era somente uma palavra. Aqui era somente uma possível profecia. Aqui ainda não era um fato concreto. Aqui era uma palavra que Josué havia lançado. Olha, sacerdote, quando vocês tocarem a água do Jordão, a palavra está dizendo aqui, quando vocês tocarem a água do Jordão, elas vão parar de correr rio acima. Rio acima elas vão ser paradas, e vocês não vão mais vê-las correndo por este lugar. Era só uma palavra. Eu pergunto a você, queridos, quantos de nós temos apenas uma palavra do Senhor? Quantos de nós temos uma profecia que recebemos há um tempo atrás? Quantos de nós recebemos uma palavra, algo que Deus falou no nosso coração, algo que nós lemos na Bíblia, que nós recebemos, que nós agarramos, mas que de alguma forma não aconteceu? Quantos de nós hoje à noite, queridos, recebemos alguma palavra em um dado momento com relação ao nosso chamado, com relação a coisa que o Senhor ia fazer, com relação a algum milagre que iria acontecer na sua casa, na sua vida financeira, no seu casamento? Eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos, até esse momento aqui era apenas uma palavra. Existem áreas na nossa vida que recebemos coisas, profecias, palavras que foram lançadas e que por enquanto são apenas palavras. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos: quando você está plenamente convicto em cima de uma palavra que você recebeu, chega o momento de você estar diante do Jordão, chega o momento de você estar diante do rio, chega o momento que vai ser você que vai ter que colocar a perna na água e a água vai ter que se abrir. Oh, aleluia, meu filho. Olha o que diz aqui a Bíblia no verso 15. Oh, aleluia. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Por favor, coloca aí na Bíblia, na linguagem de hoje. A Bíblia fala, queridos, que o Jordão, ele estava tão cheio, que a Bíblia diz que ele transbordava, as suas margens estavam transbordando. Olha o que diz aí na Bíblia Viva. Aleluia. Vamos lá. Josué capítulo 3, no verso 15, diz assim a palavra do Senhor, diz assim, ó, na linguagem de hoje, pronto, pode ser: era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. E entenda algo comigo aqui, queridos: quando Deus dá uma palavra a Josué,
Deus dá uma palavra a Josué e Josué fica por 3 dias antes de entrar no rio. O momento que Josué vai juntamente com o povo, com a Arca da Aliança, com os levitas sacerdotes, para entrar e passar o Jordão, foi justamente no dia em que o Jordão estava transbordando. Deus não escolheu um dia que o rio estava seco para facilitar o milagre. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando, querendo dar uma ajudinha ao Senhor. Ficamos achando que, Senhor, esse momento agora é o momento mais favorável para o Senhor manifestar o milagre. Mas, Senhor, esse momento aqui é o momento que as coisas estão acontecendo no país, a economia melhorou e tal, é favorável, manifesta o teu milagre. Mas, irmão, eu vou te dizer, Deus escolheu o momento da maior dificuldade para se fazer assim, agora o milagre vai se manifestar. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, se hoje está sendo o teu tempo, o teu momento, o teu dia de maior dificuldade, se prepara porque o Jordão vai se abrir. Ô meu filho, eu estou convicto disso, irmão. Olha, sabe dizer para você, minha viagem para esse lugar foi um milagre, irmão. Foi um milagre. Sabe quantos muitos ficam pensando assim, mas rapaz, o pastor foi lá, para que ir para os Estados Unidos? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, a minha visão foi alargada lá. O que eu recebi lá, eu vou despejar aqui, eu vou derramar aqui, meu filho. Oh, aleluia! E não foi pouca coisa não, meu filho. É muita coisa. Porque sabe o que você está... Olha, a gente ficou segunda, pela manhã 3 cultos e à noite 1. Terça, pela manhã 3 cultos e à noite 1. Quarta, 3 cultos e à noite 1. Quinta, do mesmo jeito. Sexta-feira, do mesmo jeito. Foi, meu amigo, palavra para você voltar sobrenaturalmente. Quase que eu nem precisava pegar o avião. Eu vinha voando nas asas do vento, como diz a música. Mas é assim que o Senhor faz. De uma hora para outra as coisas acontecem, queridos. Sabe, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A Bíblia fala aqui, ó, e o Jordão transbordava em ambas as margens, na época da colheita. Diga assim, essa época foi a época de maior dificuldade. Mas mesmo assim, Deus não deixou de manifestar o milagre. Olha como diz na versão transformadora. Diz assim, esta era a estação da colheita. E o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levaram a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida. Eu vou te falar uma coisa, até aqui era somente uma palavra. Até aqui eles não tinham um milagre concreto. Até aqui era uma promessa da parte do Senhor, se você for lá e tocar o pé, a água vai parar. Irmão, tem muito crente aqui que tem promessa. Tem muito crente aqui que o Senhor já mandou você tocar o pé no rio, há muito tempo atrás você não tocou, com medo de não acontecer. Sabe, meu irmão, Deus não colocou em você um espírito de medo. Ô meu filho, sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós chegamos, Maís e eu quando chegamos, quando pisamos o pé no Brasil, rapaz, eu vou te falar uma coisa, nós fomos bombardeados com um monte de informação. E muitas foram boas, mas muitas não foram boas, irmão. E sabe, eu vou te falar uma coisa, queridos, diante de nós sempre vai haver 2 escolhas. Ou você escolhe aquilo que o diabo está falando e você se envereda pelo caminho de morte, ou você fica com o que Deus disse e se envereda pelo caminho de vida. Sabe, meu irmão, o caminho que o diabo coloca diante de você é um caminho onde você só vai se ver trevas, mas o caminho que Deus coloca diante de você é um caminho de luz, é um caminho onde os milagres acontecerão. Não fica com a informação que o diabo te deu. Não fica com a notícia que o diabo tem implantado diante de você. Não, os plantados na casa do Senhor vão florescer. Se nós estamos plantados, nós vamos florescer. Dê sol, dê chuva, dê o que der, vai acontecer. Aleluia. Sabe, ele diz aqui ó, no verso 15, era a estação da colheita. E o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levaram a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida. Você está pronto, meu filho, para colocar os pés na correnteza do rio e o rio parar? Agora deixa eu dizer para você. Eu estava estudando um pouco sobre essa passagem aqui e eu descobri que Deus, ele brecou a correnteza 25 quilômetros acima. Não foi como a passagem do Mar Vermelho, né, que eles passavam e as águas estavam coalhadas, congeladas ao seu redor.
Não, eles simplesmente passaram em um momento em que nem água podia se ver. A água para eles, naquela situação, representava o problema. Porque quando você está na margem do rio e você quer passar para outra margem, você nem sabe nadar, você está cheio de bagagem, não tem um barco, então a água é um problema. Esse povo aqui, meu filho, eles haviam saído do Egito, eles estavam cheios de bagagem, eles estavam com os despojos que haviam tirado do povo do Egito, então não era pouca coisa não. Não tinha como passar nadando não, tinha que passar carregando, tinha carro que carregava aqui. Olha, Deus escolheu, queridos, esse lugar aqui, e esse lugar aqui, ele era o único lugar que quando a água parasse de correr lá em cima, o lugar iria ficar seco. Sabe por quê? Porque não era um lugar argiloso, era um lugar pedregoso, não era uma pedra que dificultava, mas era uma pedra que facilitava que quando não houvesse água, também aquela parte ficasse seca. Então, meu amigo, eu vou dizer com você, Deus, na verdade, Ele fez o povo de Israel caminhar até aquele ponto. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando que Deus está nos fazendo caminhar durante muito tempo, quando na verdade Deus está nos levando para o lado do Jordão, para o lugar do Jordão, onde nós vamos passar a pés secos. Sabe, não leva com você o pensamento de que está caminhando há muito tempo. Não leva com você o pensamento de que tudo na sua vida não aconteceu ainda. Tem muito tempo, pastor. Ah, pastor, faz tanto tempo, estou ficando triste só com isso, triste com aquilo. Não aconteceu. De alguma forma, o Senhor está conduzindo você, antes de chegar em Jericó, para o lugar do rio, onde você vai passar com mais facilidade. Sabe, meu irmão, tudo na vida do crente não acontece por acaso. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, tem coisa agora mesmo lá fora, aqui dentro da igreja, no seu trabalho, na sua casa, por onde você passar, tem coisas contribuindo para o seu bem. Oh, aleluia, tem coisas contribuindo. Sabe como o diabo, o Senhor me dá uma palavra, e esse é o tema da ministração de hoje à noite. O Senhor está desbaratando os planos do inimigo. Sabe o que é desbaratando? Sabe o que é trazendo confusão? O inimigo arquitetando coisas para você. Aleluia, ele sabe, arquitetando aqui e ali. Quando ele volta para lá de cá, já não está mais do mesmo jeito. Por quê? Porque o Senhor mudou as coisas. Sabe quando eu era garoto, né? Eu me lembro lá no colégio, a gente jogava muito dominó. Na hora do intervalo, né? Sempre tinha aquelas mesas de dominó. Durante um tempo a nossa diretora lá permitiu que aquilo ali acontecesse. Mas eu me lembro, queridos, que havia um momento, né? Que era dupla, um homem sentava de frente para o outro, por exemplo. E houve um momento, por exemplo, que alguém que mexia aquele dominó lá, ele começou a esconder as peças. Você entendeu isso? Não fui eu, amém? Não fui eu. Eu nunca me movi nisso não, amém? Mas eu não vou negar que eu participei da conivência. Não é? Porque eu não fazia, mas eu era conivente. E sabe, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Na minha conivência, aquela equipe que fazia aquilo sempre ganhava, mesmo de forma errada. Você entende? Até que um dia foi descoberto. Você entende? No momento que foi descoberto, queridos, que estava havendo uma desbaratinização do jogo ali, a casa caiu. Você entende isso, queridos? Sabe, Deus está fazendo a casa do diabo cair. Porque até hoje tem áreas que parece que ele ganhou de você. Ele mexeu nas pedidas do jogo, ele ganhou de você em algumas áreas. Mas é hoje o dia. Diga assim, é hoje. Diga assim, é hoje. É hoje. Olha o que diz no verso 16. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá. Essa distância era de 25 quilômetros. Daqui para o aeroporto dá 25 quilômetros? Dá, não dá? Acho que 25 quilômetros dá mais ou menos daqui para... Não, o aeroporto dá menos. Dá menos, dá? Hã? 22 para 23. Vamos dizer, daqui para o aeroporto. Imagina aí, irmão. Tu vai passar no rio, num aeroporto. O Senhor fechou a correnteza das águas. Será se o Senhor, queridos, no momento certo, Ele não está nos mostrando que Ele faz de uma forma para trazer segurança, não? Meu irmão, na hora certa é a hora da segurança. A hora certa, eu não sei quanto a você, mas vamos nos imaginar aqui, tá? Vamos dizer que eu sou Josué. Vamos nos imaginar aqui nessa noite.
Vamos dizer agora que esse é o lado do Jordão e a gente tem que atravessar para esse lado de cá. Agora vamos dizer aqui que os sacerdotes vieram na frente e eles tocaram o pé na água. 25 quilômetros para cima, a água começou a correr. Irmão, mas pensa comigo aqui uma coisa, olha para mim. Quando você começar a passar, será que você não vai olhar para aquela areia, aquela borda assim do rio e vai ficar olhando, rapaz, será que essa água não está vindo lá não? Será que você não passaria assim não, irmão? Será que você teria coragem de ficar parado no meio do rio e dizendo assim, rapaz, será que essa correnteza não vai vir não? Irmão, não sei quanto é você, mas certamente se eu já tive a oportunidade de estar diante, né, de uma grande correnteza. Eu fui visitar uma certa vez com a Isa as cataratas de Foz do Iguaçu, né, e eu pude ver, e a gente chegou lá numa época em que estava muito, eu fui com o Ney também uma vez, né, estava correnteza muito intensa, foi uma época de chuva e a correnteza estava estupidamente intensa. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, a força da água é algo incrível. Sabe, eu vou ser sincero para você, se em algum momento alguém fechasse uma torneira lá em cima, né, e aquela correnteza parasse, eu talvez tivesse dificuldade de passar e atravessar aquele rio lá embaixo. Porque eu ficaria pensando, vai que em algum momento alguém libera essas águas e elas venham com tudo para cá. Você entendeu isso, meu irmão? Mas eu vou te falar uma coisa, naquele momento o povo não estava possuído de medo. Porque quando Deus manifesta o milagre, o medo não se manifesta, o medo não pode se apresentar. Naquele momento o que estava no coração e na mente do povo, sabe o que era? Ousadia. Vamos passar aos pés enxutos. Vamos ver aqui, ó. Aleluia. A correnteza, verso 16, acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zeratã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. O milagre aconteceu justamente diante da cidade que eles iriam conquistar. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, não vai dar para ver hoje, mas ao longo dos próximos dias eu acredito que eu vou trazer. Jericó, a Bíblia diz que era uma cidade que estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. As muralhas de Jericó, para você ter uma ideia, eram tão grossas as muralhas que em cima da muralha podia passar um carro, de tão grossa que era a muralha. Mas o milagre, Deus já começou a mostrar, o milagre para o povo, antes deles acessarem o que Deus tinha para ele. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, você provavelmente já desfrutou de milagres em muitas áreas, mas ainda não é o principal milagre que Deus vai querer fazer na sua vida. Ainda não é. Ainda, meu irmão, eu estou convicto disso, filho. Aleluia. Você não sabe, rapaz, você não sabe a quantidade de pressão. Mas eu vou te falar uma coisa, a pressão, ela amolece o feijão para deixar o bicho mais gostoso. Você não tem como passar essa vida sem pressão. Então seja bem-vindo à pressão, porque a pressão vai te deixar melhor. Amém? Pressão vai te deixar melhor. A pressão vai te fazer aprender muita coisa. Pastor, não estou aguentando mais não, agora é que é a hora, meu filho. Estou gemendo, pastor, gema mais. Eu não sei nem se está certo, alguém pode me ajudar no português aí. Gema mais, meu professor de inglês aqui. Você viu muito inglês lá, viu? Rapaz, eu fui o salvador da pátria, meu amigo. Ó. Voltei falando inglês empurrado aqui, pode crer. Oh, aleluia. Verso 17, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito. Coitado do sacerdote, irmão, porque sempre a parte mais difícil fica para o sacerdote. Porque enquanto o povo passava, quem ficou no meio do rio lá foi o coitado do sacerdote. Mas ainda bem que o poder de Deus não falha, né? Ainda bem, diga assim, ainda bem que o poder de Deus não falha. Oh, aleluia, Deus é bom, amém, querido? Vai comigo, por favor, para o verso 13 do capítulo 4. Aleluia, capítulo 4, no verso 13. Olha o que diz aí, só para a gente trazer uma informação aqui. Aleluia. Chega para cá. Capítulo 4, no verso 13, amém? Diz assim, ó: esses homens, cerca de 40 mil, estavam armados para a guerra
e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Olha para cá. Você vai observar que dessa virada do capítulo 3 para o capítulo 4, o que acontece é que nessa passagem do Jordão, a palavra fala que Deus dá uma palavra a Josué. E Josué deveria aprontar o seu exército para atacar a cidade de Jericó. Mas a palavra fala algo aqui que me chama a atenção, queridos. No verso 13 diz assim, ó, esses homens, cerca de 40 mil, estavam armados para a guerra. E o Senhor ia com eles, enquanto avançavam para a planície de Jericó. Jericó está aqui, tá? A palavra fala, queridos, que esses homens, quando eles saíram desse lado de cá, eles atravessaram o Jordão. Quando eles chegaram diante de Jericó, que estava ali na frente, a palavra traz um dos maiores, ou uma das maiores expressões nesse contexto aí. Qual é, pastor? É justamente uma expressão que nós devemos levar todos os dias na nossa vida conosco. Sabe qual é? A Bíblia fala que eram 40 mil homens, mas 40 mil homens sem Deus não são nada. Tu pode ser um ou pode ser 40 mil, sem Deus você não é nada. A palavra fala que quando eles atravessaram 40 mil homens, o Senhor ia com eles. Tem uma versão que diz assim, e o Senhor ia adiante deles. Irmão, não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que Ele vai adiante de você. Diga assim, o Senhor vai adiante de mim, quebrando os ferrolhos de bronze, despedaçando os portões de ferro, aplanando os caminhos. O Senhor vai diante de você, meu amigo. Ele vai diante de você. Ei, qual é a notícia de hoje? Você não está sozinho. Diga assim, eu não estou sozinho. Aleluia, você não está sozinho. Oh, aleluia. Olha o que diz aí, ó. Só continuando aqui no verso 18. Assim que os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor, saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. A água só voltou a fluir depois que eles estavam em segurança. Se preocupa não, meu irmão. Deus, Ele vai conduzir você sempre em segurança. Você não tem medo de estar sozinho. Você não pode ter medo do que pode o mal te fazer, porque o mal não pode tocar você, não pode tocar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a nossa igreja, a sua vida, irmão. O diabo não pode tocar você, e ele não vai tocar você. Aleluia, continue comigo aí, ó. Verso 23. Pois o Senhor, seu Deus, secou o rio de diante dos seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando secou até que todos tivessem atravessado. E uma outra coisa me chama a atenção aqui. A palavra fala que o milagre não aconteceu quando eles piscavam os olhos. O milagre não aconteceu de uma forma que era inexplicável. A palavra fala que o milagre aconteceu diante dos olhos deles. Sabe o que Deus falou comigo sobre isso, queridos? Tem dificuldade na nossa vida que a gente nem quer ver, nem quer passar. Senhor, eu quero dormir agora durante 3 meses, só me acordar quando tiver tudo resolvido. Não é assim que a gente faz, irmão, é assim que eu fiz, não sei quanto é você. Mas muitas vezes eu cheguei para a Maísa, amor, não me tira, não estou aguentando mais. A gente tem uma mania de querer passar logo o tempo. Quando tudo está bom, a gente quer viver, né, rapaz? Já acabou. É porque, na verdade, quando nós estávamos em determinado local lá, houve uma hora, né, que eu disse assim, olha, chegou a hora da gente ir. Mas eu não queria sair, não. Queria não sair, queria ficar lá, né? Quando o negócio está bom, a gente quer ficar. Mas quando o negócio está ruim, a gente quer logo que passe, né, rapaz? Doido que passe logo esse mês, né? Que aí está meio ruim, desgraçado. Mas, irmão, eu vou te dizer uma coisa, não desejo isso não. Porque quando você deseja isso, você está desprezando, desconsiderando o que Deus pode fazer como intervenção. A Bíblia fala que Deus realizou o milagre diante dos olhos dele. Sabe o que acontece, irmão? A água, ela não começou a parar e desapareceu, não. Ela foi minguando, parando aos poucos. Sabe como é a correnteza? Eu me lembro quando eu era garoto, queridos. Eu tinha uma pazinha lá, na rua que eu morava, tinha lá um córregozinho que passava. E eu me lembro que eu pegava a pá, eu não botava a mão não, que eu era bem desenrolado. Eu pegava a pá e eu ficava entulhando a água.
Mas havia um momento, queridos, e quando eu parava aquilo ali, aquela água que terminava de correr, ela ia parando até minguar. O milagre aconteceu diante dos olhos dele, não foi de uma hora para outra, queridos. O rio, não foi a água que desapareceu de uma hora para outra, não. A água, ela foi desaparecendo gradativamente, e eles observando o milagre. Irmão, tem muita coisa que o Senhor começou a fazer na sua vida já. Tem muita coisa, muitas áreas que Ele já ajustou, muitas coisas que Ele já fez, muitos milagres que Ele já manifestou. Você não tem motivo, irmão, você não tem motivo para abrir a sua boca e dizer que Deus não está fazendo nada. Não tem motivo para abrir a sua boca e dizer que nada está acontecendo. Não tem motivo, queridos, olha para o teu passado. Olha quantas desgraças Deus já levou você, muitas delas você nem tem conhecimento. Quantas emboscadas, queridos, o diabo armou para mim e para você, e o Senhor nos livrou de cada uma delas, irmão. Oh, aleluia! Olha, uma semana antes de eu viajar, eu declarei aqui, eu falei aqui que eu gostava na hora que o avião estava em turbulência. Quem ouviu isso aqui? Gostava, mas eu gosto. Mas não falei aquilo somente para... Não, eu falei porque naquele momento é o momento que eu relaxo. Mas não relaxo porque o povo fica tenso, não. Eu relaxo porque eu sei que Deus está cuidando de mim. E quando nós chegamos aqui no voo em Maceió, estávamos para pousar, né? O comandante informou, se prepara todo mundo, eu não sei como é que ele fala lá, prepara todo mundo, nós já estamos prestes a pousar, nos próximos 10 minutos nós estamos pousando. Irmão, 10 minutos o quê? O avião passou, querido, cerca de 30, 40 minutos lá no ar. E sabe, meu amigo, foi uma tremedeira no avião, não sabia de onde vinha. Agora, nós percebemos uma coisa, o piloto não conseguia diminuir a velocidade. E eu só vi o povo todo mundo olhando assim para o outro. Sabe o que aconteceu? Eu estava dormindo. Quando eu acordei com aquela tremedeira toda, foi assim, né? Eu ouvi o piloto falando e cochilei de novo. Quando eu acordei, estava lá a tremedeira. E aí, querido, quando ele foi pousar o avião, ele pousou numa velocidade tão grande, que o avião, quando tocou no chão, deu um... Eu estou falando isso sem ficar com medo de avião não, meu irmão. Aleluia. Mas eu estou falando isso, sabe para quê? Para você entender que Deus está cuidando de você. Eu falei, sei lá, 2 semanas antes, irmão. E parece que aquele momento foi o momento da minha prova. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus não começou a olhar para o avião para cuidar de mim na hora que o problema estava sendo anunciado, não, irmão. Deus já havia cuidado de mim desde o momento que eu entrei no avião, lá no começo, lá. Ele estava cuidando de mim a viagem toda. Ele cuidou de mim no momento do pouso. Ele cuidou de mim, meu filho. Sabe, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O Senhor não está cuidando de você somente agora, no momento da adversidade, não. Ele está cuidando de você sempre. Todos os momentos. O diabo tentando arquitetar um plano, sabe, bolar algo para destruir você. E o Senhor lá. E você passando, ó. Aplanando o caminho, ó. Aplanando você passando, ó. É de Deus, irmão, isso. É de Deus. Finalizar com isso aqui. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Oh, aleluia. Capítulo 6. Deixar você com gostinho para ouvir essa parte aqui, para a gente deixar sobre ela depois. Olha o que diz aqui no verso 1. Josué capítulo 6, no verso 1 diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem fechados. Eu gosto também de uma versão que diz assim: eles estavam rigorosamente fechados. Ninguém saía, ninguém entrava. Sabe, tem áreas na sua vida, tem portas que aparentemente estão rigorosamente fechadas. Mas a Bíblia diz aqui, ó: pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Verso 2: mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Sabe o que é interessante aqui? O interessante era que o relatório físico era que a cidade estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Por quê? Porque o povo estava se protegendo do povo de Israel. Mas o relatório físico era: vocês não vão entrar. Mas sabe qual era o relatório de Deus? Já pertence a vocês. Vocês vão entrar, é de vocês. Se prepara, porque pertence a vocês. Irmão, certamente tem relatório diante de você, dizendo para você que não vai acontecer,
dizendo para você que a cidade está fechada, a porta está fechada. Mas sabe qual é o relatório de Deus? O relatório de Deus vai acontecer. Já chegou, o milagre já se manifestou, Deus já saiu ao seu favor, ao seu encontro para fazer o que você precisa. Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os olhos. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e te agradecer, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, pela sua palavra que é a verdade. Obrigado, Pai, por esse momento, Pai, precioso. Obrigado, Pai, por esse acampamento que será maravilhoso. Nós vamos desfrutar de algo tremendo, Pai, na tua presença. Nós queremos te agradecer, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nós vai acontecer, vai se manifestar uma a uma. Cada promessa, cada palavra, cada profecia, Pai, que o Senhor lançou, nós estamos com nossos olhos fixos no Senhor, sabendo, Pai, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Muito obrigado, Pai. Oro pelos meus irmãos e abençoa as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom.